os números do Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco, números de 2019, presente. 34 jogos, 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Conseguiu aquele objetivo que foi proposto até mesmo por ele quando ele pega o Vasco, né? Manter o Vasco na Série A, Paulo Lima. E queira ou não queira, assim, o currículo dele, né, a coisa vitoriosa do passado, a gente não pode abrir a tampa e jogar pelo ralo, né? Ele tem experiência, tem qualidades, tem, acima de tudo, a virtuosa de ser um cara que conhece do riscado. Qual foi o jogo mais emblemático do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo esse ano, em termos de gols? Vasco 4, Flamengo 4. 4-4, né? E não foi um jogo, deitou e rolou, não. Foi equilibrado. Foi um jogo duro, foi um jogo, até certo ponto, de muita qualidade técnica e tática dos dois lados. E respaldado, talvez, nessa experiência negativa dos últimos anos, e queira ou não queira, como o Rodrigo falou, e é verdade mesmo, ele tem frases de efeito que são, até certo ponto, pejorativas em relação ao desenvolvimento, à questão toda da modernidade do futebol brasileiro, mas tem que respeitar o perfil dele, é o estilo dele, é o ponto de vista dele, paciência, ponto. Porque é o ponto de vista do Vanderlei Luxemburgo, é para ser respeitado. Você pode questionar, mas você não pode dizer, está completamente errado, porque aí não é. É a maneira que ele vê o jogo, é a maneira como ele vê o futebol. Se esse ponto de vista dele será realmente reconhecido, reverenciado e aplaudido, e até certo ponto de conquistas, a gente vai ver no decorrer do ano. Isso é para 2020. Mas, por enquanto, ao meu ver, também o Palmeiras deu um passo atrás. Mas um passo atrás em termos daquilo que o Gagliotti falou. Mas em termos de trazer um técnico que tem capacidade, que tem experiência, isso eu não discuto. Talvez, Rodrigo Bueno, pelo que o Paulo Lima está dizendo, o Vanderlei Luxemburgo, pela experiência, né, por tudo aquilo que ele representa no futebol, de repente dê certo. Com os investimentos do Palmeiras, a gente sabe que é um time que tem investido muito, tem um elenco muito bom, mas dentro daquilo que o presidente falou e que muita gente dentro do Palmeiras propõe, de repente perdeu a oportunidade de se modernizar, de entrar novamente na esteira, que encaminha as coisas para o futuro. A questão que eu falei sobre modernidade não tem a ver com idade, não. O cara que revolucionou o futebol brasileiro nesse ano é um senhor de mais de 60 anos, que é o Jorge Jesus. 65 então, anos. Não é idade. O cara, eu falei, quem se sugere? Para mim pode ser um jovem espanhol, o Miguel Ángel Ramírez, que ganhou com o Independente da Vale Sul-Americana, ou pode ser um senhor italiano. Se o Palmeiras ousasse estar com dinheiro, traz o Ancelotti, que você conhece tão bem. É isso. O cara do Ancelotti é um veterano italiano. E fala muito bem o português. Então, olha, tá aí, foi demitido do Napoli. Eu falei, por que não? Liga pro Ancelotti. Lógico. O Paulo Lima ligou pro Ancelotti. Ancelotti, dá uma entrevista pra mim? Ele falou, sim. Ele foi lá e entrevistou. É impossível? Não é. O Palmeiras pode ligar, Ancelotti, quanto custa para ser meu treinador? Eu quero isso. Quero 50 toalhas brancas, quero pizza de alite e 4 queijos de manhã, quero um pote de ouro. Tá, você vê, não dá. Então, sobre o Luxemburgo, para mim, o discurso dele que é um pouco complicado. Porque para ele, tudo que acontece hoje no futebol, ele que trouxe. Não tem nada de novo. Não tem nada. Então, por exemplo, é uma barra danada, né? Eu já fiz comparações. Nós trabalhamos com comunicação. O Paulo Lima, que é um jornalista muito experiente, quando ele começou a trabalhar, não tinha celular, não tinha mídia social, não tinha TV a cabo. Vai mudando. Lógico. O perfil das pessoas, hoje todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, as coisas são muito mais velozes, mais rápidas, instantâneas, mas é tudo comunicação. Trabalhando na TV é tudo igual, é só ligar a câmera e um cara aqui começa a ficar falando. Não é só isso. Lógico que não. Tem figurino, tem alguém hoje que pensa a roupa que você vai usar. Tem uma fono para tentar ajudar a melhorar a gente a tem falar. Tem todo esse painel aqui. Tem um painel, tem LED, tem recurso tecnológico, a televisão muda. Internet. Então não dá para chegar assim, eu fiz televisão há 50 anos e tudo que eu fazia é igual, não é. Tudo evolui, tudo muda, quem está em casa. O conteúdo é que tem que ser o fundamental de tudo que a gente pode faz. Ser parecida. As regras mudam, até a regra do futebol muda. Né? Você pega 50 anos, se você podia atrasar pro goleiro, ele pegava com a mão tranquilamente. Isso há bem pouco tempo. Hoje não, hoje você tem o VAR, você tem que se atualizar. Mesmo no futebol, que é muito conservador, você tem mudanças na preparação física, na psicologia esportiva, nutricionista, tudo muda em todas as áreas. Rodrigo, hoje no basquete americano você tem direito ao VAR. Você pede, quero ver esse lance aí, se o juiz acertou, não. Então não dá pra você falar assim, não, tudo que tem hoje eu já fazia, já era assim, já era igual, não. Então, é um aprendizado diário. Você tem que estar evoluindo, e não é uma questão de idade, como eu falei. Então, você tem um senhor que está atualizado, está sabendo, está acompanhando o que está acontecendo, está antenado, ele vai se dar bem. Então, o Luxemburgo, eu acho que forçosamente agora
Não que ele mudou o patamar, eu tô usando o patamar igual o Bruno Henrique toda hora. Mas no Vasco, ele foi muito esperto, muito malandro. No bom sentido, o Vanderlei, já é experiente, cascudo. O objetivo, o projeto é não ser rebaixado. Ele botou o sarrafo dele aqui embaixo. Lógico. Porque o Vasco, com todos os problemas e limitações, o Vasco era melhor que o Avaí, era melhor que a Chapecoense. Mas o Vasco só tinha um ponto quando ele pegou também. Não, mas tudo bem, ele pegou no começo do campeonato e você pega o campeonato, você vê. O Vasco é melhor que CSA, que Chapecoense, que Avaí. Não era um trabalho espetacular, uma missão impossível, um grande desafio, evitar o rebaixamento do Vasco. Perfeito. Tanto que rapidinho o Vasco saiu da zona do rebaixamento e entrou na zona Sul-Americana e teve algum momento do campeonato que se aproximou de zona da Libertadores. Sim. E para não criar expectativa, ele falava, não, nosso objetivo é não cair. Todo mundo já sabia que o Vasco não ia cair há 3 meses. E ele continuava batendo nessa tecla. Porque aí ele ia terminar com essa ideia de um grande trabalho. Para mim foi um trabalho de razoável para bom. Ele fez ali o básico, que é tirar o Vasco do rebaixamento e botar na Sul-Americana. Até o Fluminense ficou na Sul-Americana, porque pelo Campeonato Brasileiro, se você não cai, praticamente você está com o pé e meio na Sul-Americana. Só 2 não foram. Então não é assim, parece que ele fez um trabalho... O Julian Nagelsmann, que é um jovem que pode ser campeão da Alemanha com o Leipzig, né? Então, calma. Agora no Palmeiras, ele só pode ganhar, não tem outra alternativa. Ele está no time mais endinheirado de São Paulo, no time que tem o maior elenco de São Paulo, que não ganha o Campeonato Paulista desde 2008, quando ele era o treinador. Então, já no Campeonato Paulista, ele tem a obrigação de ganhar. Ele falou, vamos entrar para ganhar todas as competições. E agora, tudo bem, ele tem mais condição de trombar com o Flamengo do Jesus. Ele heroicamente arrancou da cartola um 4-4, ele fez um grande trabalho naquele jogo, Sim. Preparou muito bem o Vasco para aquela partida. Só que agora, ele tem o Palmeiras, que será que ele vai conseguir encarar o Flamengo do Jesus nos pontos corridos? Será que ele vai ganhar pela primeira vez na história uma Libertadores? Sim. O Luxemburgo não tem nenhum título internacional oficial com clubes. Ele não ganhou Copa Comebol, Supercopa, Copa Mercosul, Copa Sul-Americana. Pega quase todos os técnicos de ponta do Brasil têm algum título internacional. Thiago Nunes ganhou a Sul-Americana, Celso Roth ganhou uma Libertadores. Abel, Renato Gaúcho, alguns ganharam muitos, tal. Ele não, Muricy. E o Luxemburgo teve grandes times, inclusive Palmeiras da Parmalat, e não ganhou. Vamos então relembrar um pouco as conquistas do Luxemburgo. A gente preparou, pessoal, números das 4 passagens dele pelo Palmeiras. A gente vai colocar na tela aqui, porque sim, né? A rapaziada mais jovem, de repente, vê o Vanderlei hoje, muita polêmica em cima do nome dele, mas ele é um dos caras mais vitoriosos do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. No Palmeiras, 373 jogos, 226 vitórias, 81 empates, 66 derrotas. Muito bem lembrou o Rodrigo Bueno, ele pegou verdadeiras máquinas no Palmeiras. O time bicampeão brasileiro da era Parmalat era uma máquina de fazer gols. A gente vira a página aí, olha, vai para uma outra arte. 96, o ataque de 100 gols. Timaço que, uma pena que durou praticamente um semestre só aquele timaço. Exato. Os títulos, tetracampeão paulista, 1993, 94, 96 e 2008. 96 é o campeonato paulista do ataque de 100 gols. Aliás, que a gente já citou. Os últimos 4 títulos paulistas do Palmeiras são com ele. O Palmeiras ganhou 93, 94, 96, aí foi ganhar em 2008 e não ganhou mais. Olha que coisa curiosa, como o Palmeiras há muito tempo não ganhou o Paulista. Ele tem um torneio Rio-São Paulo, que na época era um torneio fortíssimo, né, em 93. Voltou, depois de décadas, em 93 foi a volta do Rio-São Paulo. E bicampeão brasileiro, tirando o Palmeiras de uma fila. O Luxemburgo, com aquele super time, ele conquista o bi-paulista e o bi-brasileiro num dos grandes times da história do futebol, não só do Palmeiras, né? O Palmeiras da Parmalat, a gente lembra sempre o Edmundo, Zinho, Roberto Carlos, Antônio Carlos. Ele surfou muito nos anos 90 com a Parmalat nessas 2 primeiras passagens. O time de 93, 94 era uma seleção, um esquadrão, um timaço. Em 96, quando ele voltou também, Rivaldo, Miller, Djalminha, Luizão, era um timaço, Palmeiras endinheirado. Aí ele teve uma passagem, que foi a passagem mais criticada, mais ruim dele, ou menos vencedora, que foi em 2002. Ele começou o brasileiro que o Palmeiras foi rebaixado pela primeira vez, em 2002, Sim. ali. Então ali ele saiu, já era uma fase pós-Parmalat, a política do bom e barato.
E aí ele saiu. Ele viu que o Palmeiras, já após Parmalat, não estava bem financeiramente, não estava com um bom elenco, tanto que o time até caiu com um time no papel bom, mas o Palmeiras não gostou muito da forma como ele saiu naquela oportunidade. Quando ele voltou em 2008, esse último paulista, o Palmeiras tinha, a Trafic estava patrocinando. Sim, Valdívia. O J. Ávila era parceiro, Valdívia, Henrique, Valdívia. Diego Souza, o Kleber Gladiador. Também era um time... São Marcos no gol. São Marcos no gol, alguns remanescentes, São Marcos. Era um time forte também. Então, o Luxemburgo e o Palmeiras, eles acabam fazendo esse casamento normalmente quando o Palmeiras está com grana, que é o caso agora. E tem dado certo. Ao longo da história deu certo. Ele já mostrou competência para gerenciar, comandar grupos poderosos. No Corinthians foi assim. E tomara que ele se preocupe apenas com o fator campo, né? Que isso foi ele hoje é um empresário, bem sucedido em outros setores, né? Enfim, isso é o problema pessoal de cada um, com os investimentos que conquistou, mas que dentro do campo ele seja apenas o que ele, nesse todo o retrospecto que a gente está falando aqui, de conquistas e de glórias. Porque se começar a pensar que dentro de campo ele pode ser empresário, agenciador de jogador, dono de cachaçaria, empresário de qualquer coisa que você queira na vida, você mistura as tintas. E o caminho dele nesse momento é resgatar um pouco dessa história vencedora que a gente está falando aqui, de um passado de muitos e muitos títulos e conquistas, que nos últimos anos está completamente meio apagado, né? Está muito opaco, né? Para não dizer, até certo ponto, sem cor. Sem brilho, né? E não é vergonhoso, não chega a ser vergonhoso, mas é um passado muito, muito, muito aquém daquilo que o Luxemburgo fez nos anos 90. E o caminho dele dentro do campo, ele sabe fazer. Agora, precisa se preocupar em jogar, treinar. Esse é o caminho do Luxemburgo. Se ele começar a pensar em querer mídia social, em querer badalação... Acho que já passou um pouco disso. No Vasco foi menos isso, né? Mas o projeto do Palmeiras, ele é mais grandioso, né? Porque você tem grandes estrelas no time do Palmeiras, né? Sim. Né? A torcida vai querer título. Exato, mas tem um detalhe. O Luxemburgo, numa altura dessa da vida dele, ele não vai mudar também. Não vai. Ele vai ser uma linha, não vai. No melhor estilo Vanderlei Luxemburgo. Ele não vai ter estrela pra cantar de galo lá. Não, e ele barra as estrelas, ele chega nos clubes e barra todo mundo. Mas talvez isso seja positivo no Palmeiras. Tem uma coisa que ele é associado com justiça, que é jogar pra frente. Né? No futebol brasileiro, o Luxemburgo, com grandes times, sobretudo, gols, né? É um cara que mas é diferente trabalhos do Luxemburgo. Mas aí você pode falar, ele treinou o Sport, foi campeão pernambucano, mas ele não conseguia no Sport ter projeção nacional para ganhar um campeonato brasileiro facilmente, ou jogar para frente totalmente. Exato. Com o time do Vasco com limitações financeiras e tal, ele muito bombeiro apagando incêndio, não dava para ele sair atacando e tal. Tem essa com esse time do Palmeiras... E que bombeiro, né? Porque não tinha dinheiro. Inclusive, você falava que ele pagava, inclusive ajudava a pagar salário de funcionários do clube. A proposta, a filosofia dele agora é fazer o Palmeiras jogar para frente. Isso ele sabe muito bem. E isso ele vai tentar fazer. Sabe muito bem, com toda certeza, o Pofechou é fera. Tanto que o Twitter oficial da Libertadores, né, postou sobre a chegada de Luxemburgo ao Palmeiras. A conta da Libertadores lembrou que a última vez que o Luxemburgo esteve na competição com o Verdão foi em 2009, quando o time chegou até as quartas de final. Falta esse título. Falta, na realidade, não esse título. Falta um título internacional com clubes para o Luxemburgo. Rodrigo Bueno, Paulo Lima. A gente vai dar um... Aí, a gente está vendo aí, olha, a publicação no Twitter da Libertadores, Conmebol Libertadores, dando destaque ao professor, ao Vanderlei Luxemburgo, que sem dúvida alguma um grande personagem. A Libertadores ganha aí muito com o Luxo. É um prazer tê-lo conosco. O meu nome é Wesley Andrade, tá bom? Eu opero no mercado de trading esportivo há aproximadamente 2 anos, mas de um tempo para cá que eu consegui criar certa autoridade e uma forma eficiente para você aprender a rentabilizar o seu capital de uma maneira consistente. Consistente porque é isso que faz a diferença a longo prazo. Wesley, mas eu não entendo nada de trading esportivo, eu nem sei direito o que é isso. Sem problemas, o método é simples, ele é objetivo. Aqui, pessoal, é um mercado de meritocracia plena. Quanto mais você aprende, mais você ganha. Uma vez que você domine as técnicas, vão te servir para o resto da vida. E quanto mais você praticar, mais você vai ganhar, pessoal. Da mesma forma, com o curso, você vai aprender a ter uma gestão de banca, a diminuir o seu risco e aumentar a sua técnica, para assim você ter ganhos consistentes. Sem falar que você vai ter todo o meu suporte, todo o suporte da minha equipe. Portanto, chega junto com a gente e eu quero te encontrar lá no TED, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e qualquer coisa, me pergunta que eu respondo a todos.